Foi uma noite mágica para o torcedor do Internacional aqui no estádio Beira-Rio. O Inter venceu pelo placar de 1-0 o Grêmio e empurrou o rival para a zona de rebaixamento. Uma partida que teve muitas atuações individuais destacadas e provocações após o apito final. Provocações que geraram confusão e suspensões para o Internacional, já pensando na sequência contra o Juventude. Nenhum problema dentro do vestiário. Essas suspensões não tiraram o brilho da noite, onde o Inter venceu o Grêmio e deu uma grande alegria para o torcedor. Esse é o Diário do Inter KTO, sábado, 6 de novembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos para o Diário do Inter KTO deste sábado. E claro que é um Diário do Inter KTO todo especial para o torcedor colorado que está feliz da vida pela vitória de 1-0 do Inter sobre o Grêmio aqui atrás no estádio Beira-Rio. Uma vitória onde o Inter teve uma estratégia melhor executada e principalmente atuações individuais que foram muito destacadas e foram muito importantes para que o Inter conseguisse construir essa vitória pelo placar de 1-0. Uma vitória que por si só, em termos de resultado, ajuda muito o Internacional na briga por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem. Mas é claro que isso não foi o principal. O principal foi vencer o arquirrival e dar um anímico suficiente para que o Inter cresça na tabela ao longo do restante do Campeonato Brasileiro, tá? E eu começo fazendo a análise do jogo bem antes, porque o Grenal ele começou ainda na parte da manhã, quando o Inter trabalhava nos bastidores para ter em campo aqueles que seriam os protagonistas do clássico. E eu já explico. Ainda por volta de 11 horas da manhã, pela manhã, o Internacional encerrava e finalizava o tratamento envolvendo o lateral esquerdo Moisés, que era uma das principais dúvidas porque teve uma lesão muscular e não treinou ao longo da semana, e mais do que isso, pela preocupação do Internacional em relação aos lados do campo e uma certa fragilidade defensiva que existe do Paulo Vitor. Se tinha a expectativa de que a presença do Moisés ela seria muito importante, e de fato foi. Mas já durante a tarde, os próprios dirigentes do Internacional, eles confirmavam que a grande tendência era que o Moisés estivesse na partida, era que o Moisés fosse escalado porque ele tinha condições de atuar, tanto que estava relacionado, enquanto o Daniel ainda se recuperava de dores na costela e não foi para o Grenal. Aliás, a ausência do Daniel também transformou outro protagonista da partida, e eu já falo sobre isso. Com o time escalado, força máxima entre aqueles que estavam relacionados, o Moisés titular na lateral esquerda, o Inter executou a estratégia que o Aguirre sempre busca executar. Pressão inicial nos 20 primeiros minutos de partida, e o Inter naquele momento até sufocou o Grêmio. Criou chances de gol, desperdiçou muitas chances de gol, é verdade, mas conseguiu dar aquela amassada no rival. Só que não saiu o gol. E como não saiu o gol, após os 20 minutos, o Internacional deu aquela recuada. Esperou o Grêmio e mudou a estratégia. A partir de agora, o Inter jogava através do contra-ataque. E foi exatamente no contra-ataque que o Internacional chegou ao gol. Uma bola que foi roubada pelo Edenilson no campo de defesa. O Saravia puxa o contra-ataque em muita velocidade, toca para o Edenilson e o Edenilson cruza para o Taison. E aí a habilidade do Taison de aparecer nas costas do Rafinha, receber o cruzamento e conseguir enquadrar o corpo para deslocar o Gabriel e tocar no contrapé do Chapecó, goleiro do Grêmio, e aí abriu o placar, 1-0, festa no Beira-Rio. O segundo tempo, ele foi de uma vitória muito mais tática do Internacional dentro de campo, porque o Diego Aguirre trabalhou para neutralizar aquelas armas ofensivas que o Grêmio trabalhou ao longo da partida. E no primeiro tempo, a principal arma ofensiva era a jogada em cima do Saravia, que não fez um bom primeiro tempo no âmbito defensivo. O Saravia, ele perdeu muitos duelos individuais, tanto para o Douglas Costa quanto para o Ferreira, dependendo de quem caísse por ali, e o Saravia levou um cartão amarelo, ainda na primeira etapa. E por conta desse cartão amarelo, o Diego Aguirre optou por sacar o Saravia no intervalo da partida e colocou o Gabriel Mercado. E o Gabriel Mercado fez uma grande partida no segundo tempo e foi um dos grandes responsáveis pelo Internacional ter conseguido segurar o resultado. Ele neutralizou as ações do Douglas Costa e também do Ferreira no segundo tempo. Fez uma partida muito boa o Gabriel Mercado. E com isso, o Internacional conseguiu sair do Beira-Rio com essa vitória, 1-0, a segunda vitória em Grenal nesse ano de 2021. A primeira havia sido aqui, ainda com o Abel Braga na reta final do Campeonato Brasileiro de 2020, em janeiro de 2021. Foi aquele jogo, mas o Internacional conseguiu essa vitória muito importante. Bom, a partir de agora, a gente fala também da repercussão dessa vitória, claro, porque ela gerou provocações, ela gerou confusões, mas ela gerou principalmente o destaque individual de alguns jogadores, e é sobre isso que eu vou falar aqui agora.
Eu até coloquei no meu Twitter uma lista de 4 jogadores em ordem, ranqueada, de, pra mim, melhor em campo, segundo melhor em campo, terceiro melhor em campo, quarto melhor em campo, tá? Um pódio ali de melhores jogadores em campo do Internacional. Eu não coloquei o Lomba, mas aí eu já começo abrindo pelo Marcelo Lomba, porque ele teve uma atuação muito destacada. O Lomba despertou ele estava um pouco desacreditado com o torcedor, vamos jogar assim. Ele estava um pouco desacreditado, não tinha vencido nenhum jogo ainda nesse Campeonato Brasileiro, mas a atuação do Lomba ela foi muito segura, ela foi muito boa. Em diversas oportunidades o Lomba salvou o Internacional de levar um gol. Teve defesaça em um chute de longe do Lucas Silva, teve defesaça numa quase cabeçada do Ferreira. Em várias oportunidades o Marcelo Lomba salvou o Internacional e foi um dos protagonistas dessa vitória pelo placar de 1-0. Mas eu não coloquei o Lomba entre os 4 jogadores que melhor atuaram no Clássico Grenal. E eu vou começar aqui a minha lista. Para mim, melhor em campo, Bruno Mendes. O Bruno Mendes joga um absurdo de bola. Ele mandou na defesa do Internacional durante todo o jogo. O Borja não se criou no primeiro tempo. O Diego Souza não se criou no segundo tempo. E quando o Grêmio conseguia aquelas escapadas pelo lado do campo, que era a principal arma da equipe tricolor, nas costas do Saravia, ou passava por algum lateral, o tempo de bola do Bruno Mendes na cobertura era sempre perfeito, preciso. Muitos carrinhos do Bruno Mendes, eu contei uns 3 ou 4, salvaram o que seria contra-ataque muito perigoso da equipe do Grêmio. E o Bruno Mendes, com o seu tempo de bola, com a sua entrega, com a sua força física, fez uma partidaça. Para mim, disparado, o melhor jogador em campo, tá? Melhor em campo, Bruno Mendes. Segundo melhor em campo, para mim, Moisés. O Moisés jogou um absurdo de bola também. Ele ganhou quase todos os duelos individuais defensivos pelos lados do campo. Quando o Grêmio tinha vantagem pelo lado esquerdo, de ataque, em cima do Saravia, eles trocavam justamente porque quem estava do lado direito não conseguia levar vantagem em cima do Moisés. Era Ferreira, era Douglas Costa e o Moisés ganhando individualmente os duelos. Baita partida do Moisés, jogou muito e para mim foi o segundo melhor jogador em campo. E aí tem até um bastidor, tá? O Aguirre contou que o Moisés ele estava machucado e ele tinha a perspectiva inclusive de ficar 2 semanas fora do Clássico Grenal, mas um dia depois dele ter a lesão constatada, ele foi até o Diego Aguirre e disse: olha, Aguirre, não desiste de mim, que eu vou trabalhar para tentar jogar o Grenal. E o Aguirre: então tá, eu falo contigo na sexta-feira, véspera do jogo. Falou, o Moisés jogou e jogou muito, segundo melhor em campo para mim. Terceiro melhor em campo, Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado foi o dono do meio-campo do Internacional nas bolas aéreas defensivas, ganhando do Borja, ganhando do Diego Souza, fazendo desarme, armando em vários momentos. Rodrigo Dourado teve aquele ímpeto de liderança que ele precisa ter no setor do meio-campo, na marcação, ganhando duelos. Uma baita partida do Rodrigo Dourado, impecável, jogou muito. E o quarto melhor em campo, o Edenilson. E aí assim, é impressionante como o Edenilson é decisivo pro Internacional, tá? O Edenilson tem um pouco essa pecha de não é um jogador decisivo, não é um jogador que ganhou títulos, mas eu vou refrescar um pouco a memória de vocês. Os últimos 3 Grenais que o Inter ganhou foram através do Edenilson decidindo. Teve aquele Grenal em 2017, pelo Campeonato Brasileiro, que o Edenilson faz um gol de cabeça no cruzamento do Wendel. Depois teve o Grenal de 2020, que foi em 2021, mas pelo Campeonato Brasileiro de 2020, onde o Edenilson bate o pênalti no finalzinho e dá a vitória para o Internacional. E hoje ele participa da jogada, ele faz a jogada do gol, roubando a bola lá atrás, puxando o contra-ataque e fazendo um cruzamento perfeito na cabeça do Tyson. O Edenilson é uma das grandes referências técnicas do Internacional ao longo dos últimos anos. E hoje jogou muito, por isso é o meu quarto colocado no top de jogadores do Internacional nesse Clássico Grenal, tá? Vamos pro pós-jogo a partir de agora. O pós-jogo, ele teve muita provocação e teve briga. Aliás, a gente já colocou aqui na íntegra o vídeo da pancadaria, da briga de jogadores do Grêmio com jogadores do Internacional, porque o Patrick foi na arquibancada e pegou 2 caixões com as cores azul, preta e branca, escrito a letra B. Os jogadores do Grêmio não gostaram e o pau comeu. E aí, teve muita provocação dos jogadores do Internacional. Aliás, essas provocações elas vão acontecer ao longo de todo o fim de semana. E amanhã é possível que eu faça um balanço, tá? De quem provocou, como provocou e todas as zoeiras que o Internacional, através do seu Twitter institucional, os jogadores, todos eles fizeram após a vitória no Clássico Grenal, tá? Só que a vitória do Internacional, ela foi também um descarrego em relação àqueles jogadores do Grêmio que provocavam bastante quando venciam clássicos grenais no passado recente. E o Edenilson falou sobre isso após a partida, na saída de campo. Ele relatou que, os caras ficaram bravos com a gente, só que quando o Grêmio ganhava Grenal, eles faziam lives, eles cantavam um minuto de silêncio e a gente não reclamava.
Então por que eles estão reclamando agora? Por que eles querem sair na pancadaria agora? Bom, e esse é o sentimento no vestiário do Internacional, tá? De que se extravasou todo aquele processo de provocação que o Inter aturou durante anos. E a resposta foi dada dentro de campo, com a vitória, e fora de campo, com as provocações que aconteceram. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Deu green. O inimigo do green acertou uma. Por quê? Porque a KTO deu uma barbada que era roubar da máquina. Qual era essa barbada? As equipes iam levar cartões amarelos simultâneos. É aquele bolinho na frente do juiz e o juiz pega e saca um cartão amarelo para cada. Se isso acontecesse, era odd 4. Eu joguei 10 pila porque é óbvio, isso sempre acontece em Grenal. E aconteceu. Moisés e o Thiago Santos se estranharam, chegou o juiz, amarelo para cada um, 40 pila, pelo menos vai pagar um bife livre. Vai aí ao longo da semana. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Se quiser jogar na KTO, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, tá certo? Beijo!